mesma forma. A diretoria vai atrás de outro treinador, galera. Não vai demorar muito e vocês vão ver. Contra o Bolívar lá na Bolívia, já tem obrigação do São Paulo voltar de lá com um belo resultado. Nem a altitude eu acho que vai ser desculpa. E aí no sábado, no próximo sábado, contra o Coritiba, ou o São Paulo ganha no Morumbi, faz 3 pontos e vai continuar brigando na parte de baixo, ou o Dorival vai cair no vestiário mesmo contra o Coritiba. A verdade é que ninguém aguenta mais tantas desculpas esfarrapadas, tantas justificativas para justificar esse futebol ruim que o São Paulo joga. Ah, mas o São Paulo melhorou um pouco contra o Atlético Paranaense, primeiro tempo bom? Sim, foi um bom primeiro tempo. Ah, o São Paulo brigou contra o Flamengo? Sim, brigou contra o Flamengo, foi esforçado. Ah, mas contra o Grêmio, o São Paulo de novo se esforçou, o São Paulo criou. Criou o quê, Dorival? É um time que cria pouco. O São Paulo levou perigo em 2 jogadas de cabeçada ali, uma do Luciano, outra do Caleri. E depois, no final do jogo, aquele bumba meu boi, desespero para empatar o jogo, já que tinha tomado uma virada. Gente, os números mostram o time do Dorival pior do que o time do Roger Machado. Eu não estou defendendo o Roger Machado, não, mas é a realidade. O ex-treinador, o Crespo, o argentino Crespo, em 4 jogos, ele conseguiu ser melhor do que em 17 jogos, juntando Roger Machado e Dorival. O Dorival não vence uma partida no Campeonato Brasileiro, galera, há 12 rodadas. Se você pegar 7 jogos no Corinthians e 5 jogos no São Paulo, isso falando só de Campeonato Brasileiro. No São Paulo, entre Sul-Americano e Brasileiro, já são 8 jogos sem vencer. O Dorival não consegue vencer nem fora, dentro de casa. Isso liga um alerta da diretoria do São Paulo. Vai trocar de treinador ou vai pagar a aposta? Vai continuar apostando com esse treinador, com essa comissão técnica e com esse elenco? E detalhe, galera, na minha opinião, não é questão de pedir fora Dorival ou demite Dorival. É uma questão de necessidade, de urgência. É uma questão de sobrevivência. Na minha opinião, o São Paulo precisa sobreviver na Série A. E vai sobreviver como? Se você tem um treinador que não tem coragem de tirar os medalhões, não tem coragem de colocar um garoto para jogar, porque ele não acredita, ele não tem coragem de sacar um Caleri e colocar um garoto. Não, ele saca o Caleri e coloca o André Silva. Um erro crasso do Dorival. Por que não mexe no Luciano? Será que tem alguma coisa nos bastidores que é proibido o São Paulo substituir o Luciano? É proibido substituir o Arboleda? É proibido substituir o Rafael, o goleiro Rafael? São coisas assim, perguntas simples, sim, que a gente pode fazer e que a gente tem que cobrar também mudanças, galera. Nesse momento eles pedem apoio, sim, nós vamos apoiar, mas existe aqui uma preocupação maior do que o apoio. Ou esse São Paulo muda, porque não adianta nada você apoiar, você ir para o estádio, você criticar, você cobrar, e se eles não estiverem, não quiserem fazer mudanças. Nos próximos jogos, ou Dorival saca pelo menos uns 3, 4 jogadores desses medalhões, desses veteranos, 32 mais, ou o time do São Paulo não vai conseguir dar uma resposta. O time do Grêmio, se você pegar a média de idade do time do Grêmio, é inferior à do São Paulo. Isso explica, inclusive, o São Paulo um time que cansa, um time que morre no segundo tempo. E olha que o Grêmio, nos últimos 10 dias, o Grêmio aí fez 4 jogos. O São Paulo fez o quê? Um jogo, praticamente. O São Paulo teve parada aí, o São Paulo não jogou em Sul-Americana, não jogou em Copa do Brasil, não estava jogando no Brasileiro, enquanto tinham times aí jogando jogos atrasados, como o Grêmio, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai enfrentar o Grêmio, o São Paulo descansado, então não tem justificativa para alegar cansaço, galera. Um time que passou aí 2 meses treinando e a gente não vê evolução desse time. Mas como ver evolução de um treinador também que a gente vê que é ultrapassado para o futebol brasileiro? Sim, o Dorival se mostra ultrapassado, com ideias retrógradas, com ideias mais do mesmo. É esse o nosso treinador. O ruim foi lá atrás, quando eles resolveram fazer a cagada que fizeram, e esse presidente do São Paulo permitiu que o Rui Costa, um dos piores diretores da história do São Paulo, fizesse o que fez. E ele agiu por conta própria, por orgulho, por arrogância, mandou o Crespo embora. Pagou o pato mais uma vez. Trouxe o Rafinha. Meu Deus, é o papagaio de vestiário. A gente tem, sim, a gente tem outro diretor incompetente que é o Rafinha. Um São Paulo sem comando. E aí entra o Dorival caindo, quem assumiria o São Paulo?
Tem alguns nomes dos quais eu coloquei na capa, por exemplo, que poderiam sim ter moral para falar: Luciano, você vai para o banco, Arboleda, você vai para o banco, enfim, qualquer um outro. Rafael, você vai para o banco, Caleri, você vai para o banco. Renato Gaúcho poderia fazer isso, mas a arrogância dentro do São Paulo não permite um Renato Gaúcho. Eu não estou falando aqui o trabalho que ele fez ali no Vasco, no Fluminense, enfim, Renato Gaúcho também tem os seus altos e baixos. Eu estou falando de personalidade, de moral, para poder tirar um jogador ali, sacar um jogador e testar algo diferente. Renato Gaúcho poderia ser esse cara, mas a arrogância dos conselheiros no São Paulo não permite fazer isso. Sabe por quê? Porque eles alegam que o Renato Gaúcho, ele desonrou, ele desrespeitou a camisa do São Paulo em 1996. Para quem um pouco mais antigo aí, torce para o São Paulo, já acompanha o São Paulo há mais tempo, vai se lembrar que em 96 o São Paulo tinha encaminhado a contratação do atacante Renato Gaúcho. O Renato veio na apresentação, ele não veste a camisa do São Paulo, ele só levanta a camisa, né, na apresentação, e aí depois ele vai para o Rio para resolver problemas particulares e ele não retorna. E dali o São Paulo fechou as portas para o Renato Gaúcho. Mas eu te pergunto hoje, o que o Arboleda fez vestindo a camisa do São Paulo, sendo jogador do São Paulo, vestindo a camisa do Palmeiras, de um rival, largou o São Paulo aí enquanto o São Paulo estava precisando, abandonou o clube e foi viver seus 30 dias de férias. Não foi pior do que o Renato Gaúcho? O que esses conselheiros fazem, fizeram e continuam fazendo com o São Paulo não é pior do que o Renato Gaúcho? O que o ex-presidente nefasto fez com o São Paulo não é pior do que o Renato Gaúcho? E lá dentro do São Paulo, eles relutam para expulsar essas pessoas. Gente, o que o Renato Gaúcho fez não é isso aqui, ó, não é uma unha perto do que essas pessoas que de fato desrespeitam o São Paulo. Então a questão aqui não é arrogância e falar: o Renato Gaúcho não pode vir porque desrespeitou o São Paulo. Isso faz 30 anos. A gente vive hoje uma história em decadência de que a gente precisa de alguém para hoje. A gente precisa de sobrevivência, não é de arrogância. O São Paulo não está num patamar onde ele pode ser arrogante, onde ele pode se achar mais do que os outros. A gente está vivendo fases e anos brigando para não cair. Então, um treinador que poderia peitar esse elenco mimado, preguiçoso, seria o Renato Gaúcho. Outro treinador seria, né, o português, inclusive, o Martins aí, o português que vira e mexe aí, os torcedores adoram. Mas olha só, é interessante. Quando o São Paulo pôde contatá-lo, sabe por que o São Paulo pôde contatá-lo, entrar em contato com ele? Pedro Martins, né? O nome correto dele é o Pedro Martins. Ele que, eu fui dar uma pesquisada, ele é agenciado, sabe por quem? Pelo mesmo empresário do William Gomes, do Newton, do Arthur, entre outros jogadores do São Paulo. Então eu não ficaria estranho se em breve ele aparecer no São Paulo, porque os treinadores aqui do Brasil também, se a gente olhar, já tem muitos defasados. Já chegou a hora do São Paulo sair dessa bolha também. Você viu que o São Paulo quis continuar na bolha com o Roger Machado e com o Dorival, deu no que deu. A gente sabe também que só treinador não vai resolver o problema do São Paulo, porque é estrutural e esse elenco é fraco também. É um time fraco. Muito limitado o time do São Paulo. O Pedro Martins, então, tem contato ali, o empresário, o agente, a agência, eles têm contato diariamente com o São Paulo. Mas é um treinador que, quando poderia vir para o São Paulo optou por Roger Machado, e tá aí, o São Paulo tá pagando o preço. A verdade é que agora também, galera, a diretoria, o que ela vai fazer? Vai fechar o acordo com a Live Nation, com a Tiqueteira, com a Ticketmaster, deve acontecer isso, ou ela vai fechar com a Nilce. O São Paulo vai ter que tomar uma decisão importantíssima essa semana, e é urgência, é sobrevivência. Vai entrar grana no caixa, olha essa leitura, vai entrar grana no caixa do São Paulo, vai antecipar a receita, o São Paulo vai contratar pelo menos 3 jogadores. Mas não são esses 3 que chegaram, são jogadores para serem titulares, no lugar do Luciano, se precisar no lugar do Caleri, no lugar do Arboleda, no lugar do Rafael. Se mexe. Ou a gente vai ficar com esses veteranos, ou a gente vai cair para uma segunda divisão. Volto a repetir a palavra. Aqui é sobrevivência. Se o São Paulo quiser apostar com esses mesmos, achando que eles são solução, há 4 anos eles não são. A gente ganhou uma Copa do Brasil que qualquer time ganha. Até o time ruim do Corinthians, com todo respeito, ganhou. E o time ruim do São Paulo também ganhou. Então aquilo foi ilusório. Ilusão, você ganhou a Copa do Brasil e não saiu daquilo mais. Depois passamos vexame em Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Sul-Americana.
Isso mostra o quão fraco, limitado é esse time do São Paulo. Ou a diretoria vai abrir aí os cofres do que não tem, vai fazer loucuras, fazer o que o rival fez em 2024 para não cair, sair contratando jogador de qualidade para sobrevivência, ou nós vamos parar numa Série B. Os adversários que estão embaixo também são fracos tecnicamente, mas o São Paulo está se igualando a esses adversários, ou até pior. E para piorar, galera, o São Paulo vai enfrentar também esses adversários. Isso que é pior, o confronto direto. No sábado contra o Coritiba já vai ser mais uma final para o São Paulo. E nas finais, o São Paulo vem pipocando, vem fraquejando, exatamente em cada partida do Brasileiro. É uma final, porque é campeonato de pontos corridos. A verdade, meu amigo, é que o Dorival não deu liga com esse time do São Paulo. Essa é a verdade. Não deu liga. Tem coisas que não acontecem. Por todos os problemas que o São Paulo tem dentro de campo, não adianta mais desculpas. Ou vira a chave, ou vai trocar de treinador. Não tem o que fazer. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Do São Paulo aí nos últimos jogos, ó. Os últimos 8 jogos são 5 derrotas e 3 empates. 2 pontos conquistados nos últimos 18 disputados. Segunda pior campanha do clube nos pontos corridos, com 20 equipes, superando apenas 2017. Olha lá, só pra ter um comparativo também, em 2023 o Santos foi rebaixado com 21 pontos nessa mesma rodada, o Palmeiras com 20 e o Corinthians com 27. O São Paulo tá com 26. Sim. Tem uma gordurinha aí. Só que a gente viu, o Remo lá, que é o vice-lanterna, tá com 22. E o Remo hoje joga mais futebol que o São Paulo. Verdade, tá mais competitivo. Porque eu converso nas ruas, né, rapaziada que eu converso, que eu bato papo com o torcedor e tal, eu sempre brinco, né, pô, será que o São Paulo vai cair? Os caras falam, Danilão, tem muito time ruim, né, mas o São Paulo é um deles, rapaziada. Não, é um dos piores. Time ruim, mas o São Paulo também é um dos times ruins, entendeu? Inclusive, muito São Paulino torcendo contra o Santos, porque deixar os times lá embaixo é melhor. Eu achei que o São Paulo fosse cair muito na tabela. Ano passado, tinha aquela desculpa das lesões, né, muita gente machucada. O elenco de lesões. Agora, quem tá fazendo falta? O Lucas, que tá machucado de novo? Mas não tem ninguém que você fala, não, o Arthur, né, não jogou. Não jogou. E isso também, o São Paulo tá pagando R$1 milhão pro Vitor Sá. E quando o Arthur não tá, o Vitor Sá não entra. Quem entra é o Ferreirinha. Por que ele não jogou? Não deu pra 1 milhão por mês. O Dorival pediu ele. Não foi assim aquela contratação que Forçada, né? que a diretoria só joga lá pro cara. O Dorival contratou. E o Crespo falou lá atrás, hein, rapaziada. Vamos focar nos 45 pontos aí. Em algum lugar do mundo, o Hernan Crespo está rindo. Não, ele tá estourando champanhe. Eu avisei. Cara, a gente tem uma arte também do desempenho do Dorival contra times brasileiros, ó. Nossa. Os últimos. O último jogo esse aqui que ganhou foi em fevereiro. O Corinthians, ainda quando treinava o Corinthians, ganhou do Atlético Paranaense. Fevereiro? Isso aqui é o quê? Contra clubes brasileiros? Brasileiros. Depois disso, não ganhou mais contra clube brasileiro. Eu acho que é proibido, ó. Não. Empate português, empate Cruzeiro, derrota no Novo Horizontino, derrota do Coritiba, empate contra o Santos, empate contra a Chape, empate contra o Flamengo, perdeu o Fluminense, perdeu pro Inter. Aí foi pro São Paulo. Agora vai. Agora chegou o Dorival. O campeão da Copa do Brasil voltou. Não. Aí empata com o Botafogo, perde pro Remo. Isso ainda é pré-Copa, né? Pré-Copa. Volta da Copa, perde pro Atlético, empata com o Flamengo e perde pro Grêmio. Até quando dura Dorival Júnior, hein, Machuca? Você acha que pode começar a assar de novo e o São Paulo trocar de técnico de novo? Eu não duvido nem um pouco. Eu também não duvido nada, porque a diretoria também já tá pressionada. O Harry Macis também já tá pressionado pelo torcedor, que já tá cobrando muito da diretoria. Não duvido nada deles trocarem de treinador pra dar uma resposta. Eu não sei se eles têm coragem de fazer isso. Não sei mesmo, de verdade. Mandaram embora o Crespo. Mandaram, então. O ano já é horrível. O Roger. O ano já foi feito tanta coisa errada, que eles mais têm. Amanhã o São Paulo vai jogar contra o Bolívia. Aí o São Paulo vai poupar, vai com o time titular. E a chance de perder com essa nhaca lá na altitude é gigantesca. Cara, eu queria uma resposta sincera do torcedor são paulino. Você acha que o São Paulo deveria continuar na Sul-Americana? Deveria se empenhar em ganhar esse... Felipe Coutinho no São Paulo, né? Especulação que ganhou força de vez aí nos últimos dias. A gente vai explicar porque é uma questão complexa. Obviamente, eu já descarto, tá? Para você que só quer saber se vem ou não, eu descarto. Só que a gente vai trabalhar um pouquinho em vários cenários e para vocês entenderem como não foi um nome jogado, uma fake news completa, alguém que inventou. Não foi muito bem assim. A gente sabe que o São Paulo está buscando, ou está de olho, em oportunidades de mercado de um meio-campista, certo? E aí eu sempre falo para vocês, quando o São Paulo ele fala para o público, quando nós jornalistas apuramos as posições que o São Paulo quer, o planejamento do mercado, isso facilita até o trabalho deles, porque vários empresários começam a sugerir possibilidades. E não só os empresários dos atletas, mas também os intermediários, né? Porque quando tem intermediação, o empresário também acaba ganhando uma grana. Então, ele não é meu agenciado, mas eu converso com o agente dele e aí eu bolo ali uma estratégia para eu ter ali um percentual, alguma coisa nesse negócio. E aí foi isso que basicamente aconteceu. Só que do que eu tenho de apuração, é um nome que foi muito elogiado internamente, eles, poxa, Coutinho joga bola, hein? Coutinho joga bola, Coutinho é bom jogador, tá? Então, eles gostaram da ideia de ter o Coutinho, tá? Pelo jogador que é, pelo perfil que é, por ter uma certa liderança, o Coutinho que tá livre no mercado aí desde a saída do Vasco e tudo, ainda não encontrou um novo clube. E aí, o nome não chegou a ser avaliado pelo Dorival, mas do que eu soube, eles acreditam que seria um nome que o Dorival aprovaria, porque me deram até um exemplo. Pega o esquema hoje do Dorival, você tira ali, por exemplo, do time que enfrentou o Grêmio, você tira o Danielzinho, né? Tira o Ferreirinha para botar o Arthur do outro lado,
Aí tira o Danielzinho, recua o Marcos Antônio para volante e você põe o Coutinho para ser um meia pela esquerda, até onde ele jogou tradicionalmente durante toda a carreira. Só que mesmo acreditando que era um bom nome, e até brincaram comigo durante essas conversas, falaram, é a mesma coisa que eu falar do Mbappé. Pô, o Mbappé seria ótimo no São Paulo, não seria? Pô, a gente adoraria o Mbappé no São Paulo, mas não tem como, é a mesma coisa. É muito porque o Coutinho, eles entendem que o Coutinho não jogará no futebol brasileiro, na visão deles, tá? E não foi algo de consulta e tal, é uma percepção que eles têm no mercado, de que o Coutinho não vai jogar num outro clube brasileiro, por conta da pressão e porque ele viveu esses momentos no Vasco, ele é identificado com o Vasco e tudo, só que além do fator financeiro, porque até do que me exemplificaram. Alex, muita gente pode questionar a gente, fala, poxa, por que você não busca o Coutinho com contrato de produtividade? Aí eu te lanço a pergunta. O cara no Vasco, no clube do coração dele, no clube que ele ama, no clube que ele foi revelado, que ele largou tudo e para voltar para o Brasil, que ele fez tudo, ele ganhava mais de 1 milha por mês. Por que no São Paulo ele iria topar fazer isso? Qual que é a identificação que ele teria sobre isso? Então, para vocês entenderem que, por mais que muita gente lá do São Paulo acredite que, poxa, seria interessante, hein, meu, seria bacana. Agora, quando de colocar algo na prática, de ter algo concreto na prática mesmo, não teve. Tá, então, pelo menos por enquanto, não sei se eles vão inventar alguma engenharia, se eles vão acreditar que esse sonho pode acabar virando realidade, porque até, aí vai uma opinião minha, o Rames Rodrigues era também um devaneio, aí depois eles acharam um jeito de contratar, e a gente se ferrou com o Rames Rodrigues, é verdade. Mas, enfim, deixa a questão para vocês, o que a gente tem de oficial aqui, não teve conversa oficial, que eles não devem procurar por questões financeiras e tudo, que eles não vão procurar fazer qualquer tipo de negócio com o Coutinho, tá? Mas não foi uma fake news completa, não foi algo muito fora da curva não, tá, gente? Mas trazendo para vocês, apurado, bonitinho, todo esse cenário, com as pessoas que a gente conversa, até conversei com o pessoal da parte do Coutinho, tá? Me falaram que ele tem alguma coisa de MLS, que ele está estudando ainda, que ele estava aproveitando umas férias com a família, e que a partir de agora, né, eles já vão começar a realmente procurar um novo destino para ele. Ele não pensa em se aposentar em primeiro momento. A ideia dele é justamente jogar por pelo menos mais 1 ou 2 anos, e aí eles vão ver ali, vão sentar com ele para conversar, para ver quais serão os próximos passos ali, para eles tomarem alguma decisão. Lembrando que o Coutinho ele tem 34 anos. Beleza? Aí lanço para vocês nos comentários. Vocês acham que seria uma boa o Felipe Coutinho a essa altura do campeonato? Quero saber de vocês a opinião, e eu já lanço a minha. Não contrataria. Não Coutinho, não contrataria William, não contrataria Douglas Costa. Para mim, os três são a mesma questão. São 3 jogadores que ganham muito, que estão velhos não só no sentido de idade, no sentido de que eles não fazem aquilo que já fizeram na carreira. Os 3 têm uma carreira muito boa. Assim, carreiras assim, com seleção brasileira, com Copa do Mundo, já foram ótimos jogadores até de nível mundial. Só que pro cenário do São Paulo hoje, cara, é um tiro no pé. É aquele tipo de contratação que a gente fala. A gente já tem os nossos, né? A gente já tem os nossos mais velhinhos ali. Então, acho que não... Eu, de fato, não faria esse movimento, acho que não precisa. É um momento de você ser inteligente. Se você for contratar um meia no mercado, seja inteligente, busque opções mais baratas, mais jovens. Tá aquele Raí Silva, do Juventude, 24 anos, que tá com o contrato acabando. Tem o Alan Guimarães, que tá livre no mercado. Tem o Monsalve lá no próprio Grêmio, que tá encostado. Sabe, você consegue bolar e é jovem. Você consegue bolar alguma outra coisa do que se apegar a um jogador que já foi muito craque, mas que já tem 34 anos e no próprio Vasco não entregou. Esses 3 jogadores eu exemplifico porque o William, no Corinthians, mais ou menos. No Grêmio, tá saindo pela porta dos fundos. Douglas Costa, não preciso falar. E o Coutinho no Vasco também. Vocês acham que o Coutinho no Vasco, ele fez uma ou outra partida boa e tal, com o Diniz ali, parecia que... Mas ele foi protagonista do futebol brasileiro? Não foi. E pra mim, pra ganhar mais de 1 milhão, você precisa ser protagonista, principalmente num clube ferrado financeiramente. O São Paulo não pagou o dia 30 de junho dos direitos de imagem, correto? O direito de imagem é o único que tá atrasado. Então aí o São Paulo pagou o vencimento do dia 30/6 no dia 30/7. E o do dia 30/7 tá aí aberto, tá em aberto. Então, basicamente, eles vão trabalhar até conseguirem recursos para resolver esse atrasado, eles vão trabalhar sempre com este atraso, entendeu? Então, até do que me explicaram, o vencimento fechou do dia 30, vira um atrasado, mas não são 2 meses porque eles pagaram aquele que eles tinham atrasado antes. Então, é mais ou menos essa, né? A diferença, por exemplo, da gestão Casares era de que eram 2 atrasados, aí quando chegava no terceiro, eles pagavam o primeiro e ficavam com 2 sempre pendentes. Aí, por enquanto, e eu vou falar por enquanto, porque eles afirmam e alegam que estão fazendo o máximo possível para não deixar esses atrasados, eles não vão trabalhar com isso até o final da gestão, que eles vão tentar equacionar, e o dinheiro da Ticketmaster, por exemplo, pode ajudar nisso. E a ideia, pelo menos até equacionar as coisas, é ficar com esse mês de atrasado. Tá? Então fica com esse mês pendente. Mais uma vez, de novo, né? Perdeu no final, sai na frente e toma virada, tinha sido com o Atlético Paranaense, empatou com o Bahia, o Bragantino... e agora o Grêmio, mais uma vez, tomou lá a virada do São Paulo. Esse é um dos times que, quanto menos joga, menos fica bom, Arnaldo. O São Paulo só é melhor no brasileiro que a Chapecoense, né? Nos últimos 8 jogos sem ganhar, é incrível a marca. 8 jogos sem ganhar, com muitas derrotas nesse período, algumas de virada, com comportamento... Desde que o Dorival chegou, muito parecido. É um time que normalmente sai na frente dos adversários e não sustenta o placar. Ou tomando virada, ou tomando empate.
ou voltando no segundo tempo dormindo. Foi bem parecido, aliás, com o jogo do Atlético Paranaense, em Bragança, essa virada tomada. Com aquela circunstância, o São Paulo, diferentemente do Inter, do Grêmio, ele não adotou o modo de sobrevivência do jogo ainda. Ele tenta jogar. Seja no Maracanã, seja no campo do Grêmio, seja... Só que, meu filho, ou pontua ou cai. Simplesmente isso, né? E a gente sempre vem falando aqui. Diferentemente dos outros grandes nessa situação, o São Paulo tem uma singularidade essa temporada. A torcida do São Paulo está divorciada do time. Vamos ver como será na volta ao Morumbi no sábado contra o Curitiba, que virou uma decisão. Simplesmente uma decisão. Tem La Paz no meio do caminho. Vai ter La Paz no meio do caminho. Pela Sul-Americana, né? São Paulo talvez tenha logisticamente o pior adversário pensando na prioridade, que é o brasileiro. Vários times estão com dificuldade de pontuar embaixo, é verdade. Agora o Santos entrou no Z4. Vários times têm mais frentes que o São Paulo, caso do Santos, do Vasco. Por isso que a gente falou assim do jogo confronto direto lá embaixo. Vários times estão com a meta de 45. Alguns já acordaram para isso, como o Grêmio e o Inter. Evidentemente eles acordaram para isso. E passaram a jogar para pontuar. Dane-se o desempenho. Dane-se a posse de bola. Dane-se o volume. É o que tem rezado a cartilha da dupla Grenal nessa volta da Copa do Mundo. E para o São Paulo, quer saber, Tironi? Dane-se. O São Paulo precisa ganhar. O São Paulo tem 2 jogos agora, que se ele não ganhar os 2, aí não é que a água vai bater, a água já está no queixo. A água vai passar por cima. São Curitiba e Chapecoense. Ou ganha os 2, ou vai para o desespero. Né? Então, chegou nessa situação depois de ficar muito tempo sem ganhar jogos. A última vitória do São Paulo no Brasileiro foi 25 de abril, data do aniversário da minha filha Madalena, que já chegou a Roma, viu, Trajano? Tô mais tranquilo agora. Opa, agora bom, de manhã, tá comendo ali uma massinha, tá lá, tá instalada. Tá bem, tá na boa. Então tá ela fez aniversário, ficou esse tempo todo, fechou o semestre, viajou e o São Paulo não ganhou de ninguém. Ela falou, quem sabe eu aqui agora volte a ganhar contra o Curitiba. E o jogo mais importante da semana. E a gente vê hoje a importância da arrancada inicial do São Paulo nesse campeonato. Pois exatamente. Né? Exato. Se não for porque 8 jogos ainda está com uma boa vantagem. Fala, Trajano. Não, eu queria aproveitar de você estar analisando o São Paulo, que você repetisse, como você fez na semana passada, as contratações do São Paulo. Eu fiquei impressionado com o nível, com o nome do jogador. Eu podia repetir as contratações que não estrearam. Isso. Que não estrearam. Muita gente estranhou que o Dorival não utilizou os reforços no jogo contra o Grêmio. É que, na verdade, são reforços nota 6, né? O único que foi utilizado até agora foi o Vitor Sá, que entrou no finalzinho do jogo com o Grêmio, já quando a virada tinha se estabelecido. Os outros são Domingos Duarte, o zagueiro português, boa pinta tal e tudo mais, que não estreou ainda. O Iago, lateral que veio do Bahia, vai ser apresentado hoje. Iago, jogou na Alemanha um tempão. O Nilton, volante do Botafogo, que foi para o banco, mas não estreou ainda. O volante de mais de 1,95 m. E o seu preferido, Aurélio Butá. Não Budá. Não é possível. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Porque a questão, Trajano, se vão botar os caras que vieram de outros países para jogar na altitude de La Paz, aí vai ser um presente grande. Aqui, ó, na nossa comunidade lá no WhatsApp do Posse de Bola, o Fernando Velasco fala assim, pergunta, ano que vem começa a estruturação interna do Tricolor ou já começou esse ano? Tem eleição no fim do ano, tem os candidatos aí se acertando, quem vai ser, quem não vai ser. Estruturação do São Paulo, vamos combinar que vai demorar um pouquinho, né? Que seja quem for o novo mandatário, certo? Sem dúvida, né? Agora começa a dança das cadeiras na eleição, quem vai, quem não vai, quem consegue decolar. Olha lá, olha o desempenho do Dorival, 2 pontos em 15. Vou só citar, São Paulo e Botafogo, 1-1, São Paulo tomou gol aos 50. São Paulo e Remo, 1-0 Remo, São Paulo tomou gol aos 50. Atlético Paranaense e São Paulo. São Paulo toma virada em 3 minutos do segundo tempo na volta.
São Paulo e Flamengo, 1-1, grande resultado, só que teve o gol do Flamengo no acréscimo anulado pelo semiautomático. Tava tomando também. São Paulo e Grêmio, tomou gol aos 40 e tantos do segundo tempo. Então, desses 5 jogos aí, ele só não tomou gol no acréscimo do Atlético Paranaense, praticamente, né? Então, essa é uma coisa corriqueira, comum, de um time em frangalhos emocionais. Então, tem um monte de coisas aí que vão ser colocadas à prova nessa semana, com a Sul-Americana e a volta ao Morumbi, sábado contra o Coxa. O Bolívar chega cheio de confiança para enfrentar o São Paulo pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Neste domingo, a equipe boliviana venceu o Aurora por 4-2, fora de casa pelo Campeonato Boliviano. O resultado aumenta a confiança do adversário do tricolor justamente às vésperas do primeiro confronto do mata-mata continental. A equipe apresenta uma campanha consistente e perdeu apenas uma vez nos últimos 5 jogos. O único revés nesse período aconteceu diante do Always Red, atual líder da competição nacional. A goleada fora de casa, portanto, reforça o bom momento vivido pelo adversário do São Paulo. O bom desempenho do Bolívar não está restrito ao campeonato nacional. Na fase anterior da Copa Sul-Americana, o time boliviano enfrentou o Grêmio nos playoffs e levou a melhor nos 2 confrontos. E aí, torcedor, tricolor, você acha que o São Paulo vai conseguir superar a altitude e sair com um bom resultado contra o Bolívar? Deixe sua opinião nos comentários. Rogério Caboclo anunciou que será candidato à presidência do São Paulo. O ex-presidente da CBF costurou alianças para ser nome de oposição à gestão de Harry Macis Jr. na eleição marcada para o fim deste ano. Caboclo vinha ganhando tração nos últimos dias e intensificou conversas com diferentes atores políticos no Conselho do São Paulo. A movimentação avançou nos últimos dias e o ex-presidente da CBF decidiu colocar oficialmente seu nome na disputa.